Estamos de volta no nosso programa de 5 minutos, hein? Falando sobre oração respondida. Se você quiser assistir os anteriores, seria legal, porque eu estou dando uma sequência. Mas a base de tudo isso, gente, da oração respondida, é o caráter de Deus, da manifestação dele para com a vida do homem, principalmente com base na sua palavra. Ele mesmo declarou, Jesus disse em Mateus, lá no capítulo 21, no 22, eu creio que é 21, ele está escrito lá, dizendo, tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Veja que coisa maravilhosa. E depois eu venho levando a vocês meditarem sobre 1 João, capítulo 5, no verso 14 e 15. E esta é a confiança que nós temos para com Deus. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, que é a sua palavra para a minha vida e para a sua, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estejamos certos que vamos obter os pedidos que nós temos feito. Não é maravilhoso isso? Esse é um verso tão simples e tão alivia o nosso coração nesse contexto de que, caramba, eu não preciso ser um cara perfeito para receber de Deus. E é isso que eu quero colocar, porque eu venho fazendo algumas perguntas, né? Lembra? Eu fiz a pergunta por que a gente não... o desejo de Deus em nos dar, em que nós possamos receber, qual é o desejo. Conversei algumas coisas sobre isso e agora eu estou falando sobre por que eu não peço, por que eu e você não pedimos. Então a primeira coisa delas eu quero te falar, por causa de um sentimento errado. Esse sentimento muitas vezes de indignidade, de desvalor, que falam mais alto. Parece que a gente está sempre com uma vozinha, você já reparou isso? Quando você levanta ou vai trabalhar, de que a gente está devendo alguma coisa, de que a gente sempre está no prejuízo, de que a gente deveria ser, mas a gente não consegue chegar lá, por mais que a gente se esforce, aquilo outro e tal. Isso faz parte da vida do ser humano, gente, sobre a face da terra, nesse mundo decaído, e os espíritos, aquilo que vem na nossa mente é só para desvalorizar o ser humano. É impressionante, esse negócio de autoestima é uma questão assim profunda, é uma doença da humanidade, porque o inferno, ele te põe para baixo, ele te oprime, ele diz que você não vale nada, ele diz isso, aquilo outro e tal, e a gente vai pegando esse tipo de sentimento e muitas vezes isso vai controlando a nossa vida. Então eu não peço porque, pastor, caramba, eu me sinto o cara pior que existe, sabe? Olha só, semana passada aconteceu isso, eu sei que eu errei, todos nós erramos. Tá certo, mas então beleza, eu corrigi porque eu tive um arrependimento genuíno, não ando mais naquele caminho e tal, e por causa disso você não vai pedir mais. O caráter do nosso Deus é um Deus perdoador, gente. E o caráter dele é nos perdoar. Ele cancela os nossos pecados, ele cancela o nosso passado, né? É assim que Paulo disse, olhando para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você imagina o apóstolo Paulo, agora eu estou conversando aqui, eu e você, não estou conversando mais com ninguém, eu e você. Agora imagina, o apóstolo Paulo, um tremendo, vou falar baixo, hein? Um tremendo assassino, não? Ele botava lá as pessoas para serem presas, consentia na morte das pessoas e tal. Aí ele se transforma em quem? Um apóstolo Paulo. Um apóstolo Paulo, que o relacionamento que ele tinha com Deus para chegar assim, eu quero te pedir alguma coisa e tal, mas olha só, eu sei que eu sou um assassino. É claro que não é? Por quê? Porque ele entendeu que Deus entrou na vida dele e perdoou a vida dele, limpou a vida dele. Entende, gente? Isso não é maravilhoso? Você compreender que nós andamos com Deus que olha para frente, nós olhamos para frente, olhando para frente. Então cuidado com o sentimento de indignidade, desvalor, eles falam alto e isso é muito perigoso. Então desconsidera isso que você sente, fala com Deus abertamente, de coração sincero, porque Ele te ama, nós vimos isso e Ele quer responder. Então porque essa é uma das coisas porque as pessoas não pedem. A outra é porque eu desconheço as promessas. Eu desconheço, de repente, essa série de mensagens que eu estou fazendo contigo de 5 minutos, explicando coisas simples, gente. Coisas simples. E parece que as pessoas não aprendem isso, ou nunca ouviram isso. Não tem nada de mistério nisso. Você vê, Jesus andou com 12 discípulos que eram tão normais quanto eu e você, sujeitos aos mesmos erros e coisas que acontecem. Então, veja bem, e ele tinha prazer de andar com os discípulos. Gente, dá para você ter uma ideia de que Jesus lavou os pés dos discípulos e disse assim, olha, eu vou lavar porque vocês têm que ter comunhão comigo, vocês têm que ter parte comigo. Então nós temos como filhos essa parte com Deus. Então não caia nesse sentimento e também não caia num desconhecimento a respeito da tua relação como nova criatura, como filho de Deus e a sua palavra.
porque Deus escreveu isso para nós, é uma aliança que nós temos com Ele. Então essa é a importância de você pedir a Deus, ok? Vamos continuar ainda, eu quero terminar essa série falando algumas coisas, mas não deixa de curtir aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário, porque isso é sempre importante para a gente, ok? Um abraço.